Graças a paz. Eu creio que ainda alguns talvez não se lembrem, mas sempre quando nós temos o quinto domingo, o nosso culto é um culto cantado. A gente traz mais música, mais louvor, e sempre a gente traz alguém para estar nos ajudando e estar louvando a Deus. Por isso que o Eliel está conosco hoje. E é sempre um dia difícil, porque nesse momento, a gente medita sobre um dos temas mais difíceis e mais controversos que a gente tem na igreja hoje, que é o louvor. Acho que nada traz mais confusão e traz mais dificuldade para as igrejas dos nossos dias do que o louvor. É um tema difícil porque o louvor ele deve ser executado por pessoas que tinham já o seu talento natural. Por exemplo, assim, os músicos, você já tocava antes de se converter, Elcio? Não, você nasceu na igreja, mas houve uma época que você se converteu. Mas antes de você se converter, você já tocava? Sabe por quê? Porque assim, hoje a gente vê assim, a pessoa acaba de se converter, ela vem para a igreja e a primeira coisa que ela faz quando ela é um músico secular, então ela já grava um CD. E aí você vê a maravilha que é como o nosso grandioso Thales, né? Que canta um monte de coisa que não tem sentido algum, mas diz que foi inspirado por Deus. E aí, o que acontece? Porque assim, o louvor pode ser feito por pessoas que não são crentes. Por isso que é difícil. Ele pode sair de bocas de pessoas que ainda não têm uma genuína conversão. Mas quem está sentado aí não pode julgar. Não tem como a gente saber se realmente. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo, pelas ações, pelas atitudes, que realmente aquela pessoa ela é convencida, né? Ela foi convencida que aqui é um lugar gostoso, então ela se infiltra e ela suga. Lembra um tal de uma banda chamada Catedral? Que explorou os evangélicos. Chegou uma época quando questionaram as músicas deles, que não falava de Deus, não falava de Jesus, só falava eu amo você, eu preciso de você. Mas cadê Jesus? Você e Jesus é a mesma métrica. Falar eu amo Jesus e eu amo você é a mesma métrica. E quando apertaram eles disseram, não, nós nunca falamos que éramos cristãos. Nós cantamos música para os cristãos, mas nós nunca falamos que éramos evangélicos. Então, é um tema, assim, difícil, porque a gente não pode julgar os corações. A princípio, todo mundo que louva é crente. Mas conforme você vai convivendo, e você vai conhecendo, e você vai percebendo as ações e as atitudes, aí você começa a ver que não é bem assim. Não é bem assim. E hoje, eu gostaria de falar sobre exatamente esse tema. O louvor a Deus. O louvor a Deus. Por quê? É possível que nós louvemos outras coisas que não o Senhor Jeová. É possível que nós louvemos a nós mesmos. É possível que nós louvemos os nossos ídolos. É possível que nós louvemos outras pessoas. E aí, o louvor, ele perde, então, o seu objetivo, que é trazer glória e honrar e dignificar entre nós, porque Deus ele não precisa, na verdade, ele é todo cheio de glória, majestoso, ele não precisa de nós. Mas é como nós fazemos Deus conhecido na terra, é através do louvor que nós damos a Ele. Então, eu creio que é um tema bem propício para os nossos dias e devemos pensar muito sobre o que é louvar a Deus, o que é o verdadeiro louvor. E a grande dificuldade é que começou ali com a queda. Nós achamos que as maiores tragédias da humanidade foi 11 de setembro de 2001, né? Foi o Holocausto, milhares e milhões de judeus foram mortos. Achamos que as duas grandes guerras mundiais foram as duas grandes catástrofes da raça humana. Nós achamos agora que
O que tem acontecido com a imigração dos africanos para a Europa é a grande tragédia da humanidade. E a gente começa a olhar para o mundo, né, e para a forma como o mundo tem tratado os recursos naturais, a forma como a gente está numa eminente aí crise hídrica, né? Vai faltar água, queira ou não, vai faltar. As autoridades não estão falando, mas se a gente não tomar cuidado, faltará. Faltará. Temos cidades aqui pertinho de nós que tem água 3 horas por dia. Acho que, não sei se foi Aguaí, cidades aqui perto da gente. 3 horas durante o dia, o restante não tem água. E aí a gente começa a achar que essas são as grandes catástrofes da humanidade. Mas a grande catástrofe da humanidade e todas as outras decorrem dessa é a queda. Com Adão e Eva, o homem perdeu o seu potencial. A gente fala que o homem está evoluindo, quando na verdade ele está involuindo. Ele está indo para trás, ele não está indo para frente. Quanto mais capacidade ele tem para alcançar o mundo e fazer o bem, mais ele usa a capacidade para fazer o mal. Então a queda não tem permitido que o homem evolua, mas sim que ele está regredindo. E com essa distorção que a queda causa em nós, né, a queda nos deixa totalmente depravados. As pessoas não gostam de falar. Eu não estou dizendo que você é um pervertido e que faz toda a imoralidade possível. Não é isso que diz ser uma pessoa totalmente depravada. Totalmente depravada é uma pessoa que ela está plenamente inabilitada. Ela não tem habilidade, ela não tem capacidade para fazer todo o bem que Deus espera. Jamais ela por si só vai conseguir agradar a Deus sem que Deus primeiro toque nela. E é isso que é a depravação total. Tudo na pessoa está distorcida. Até mesmo a nossa capacidade de julgar, até mesmo a nossa capacidade de louvar a Deus está distorcida por causa da queda. E quando eu estou aqui à frente para louvar a Deus, é muito possível que eu queira ser louvado por vocês. E isso é o que a queda fez conosco. Algo que deve trazer louvor a Deus, muitos hoje em dia têm trazido louvor a si mesmo. A gente vê o nosso digníssimo Tales, ele querendo ser, através do louvor, o melhor entre os iguais. O Heraldo, coitado. Cadê o Heraldo? Saiu. O Heraldo, o Tales não dá valor nenhum para ele. Baterista, né? Fica lá atrasinho, escondidinho. O negócio tem que ser cantor ou guitarrista. Mas baterista não... Imagina um músico conhecido mundialmente já, né? Falar isso de um outro músico que auxilia ele. Portanto, eu creio que é um dos temas mais difíceis da gente tratar hoje, que é o louvor a Deus. Com a queda, a minha capacidade de sentir as coisas foi distorcida, a minha capacidade de julgar as coisas foi distorcida, a minha capacidade de pensar foi distorcida, a minha capacidade emocional foi distorcida. Todas as áreas do ser humano foi distorcida com a queda. E logo que essa queda também afetou o louvor que deveria ser dado única e exclusivamente a Deus. Então vamos ler o texto dessa noite, que é Salmo 40, versos de 1 a 3. Vamos nos pôr de pé e vamos pensar um pouquinho sobre o louvor. 3 características do louvor que realmente é para Deus. Diz assim o salmista: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Oremos. Pai,
Em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão esta noite em tuas mãos. Queremos pedir que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa perceber o louvor e a adoração que o Senhor merece e que nós possamos perceber que o Senhor é a fonte e a capacitação de todo perfeito louvor. E que dessa forma nós possamos sempre estar na dependência do Senhor. Abra o nosso coração e a nossa mente. Derrube as barreiras, derrube os preconceitos e os conceitos errados a respeito do louvor. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Podemos assentar. Queria pensar na seguinte proposição. O verdadeiro louvor é fruto da graça de Deus sobre a vida do ser humano, concedendo-lhe razões e motivações corretas para tal feito espiritual. O verdadeiro louvor é fruto da graça de Deus sobre a vida do ser humano, concedendo-lhe razões e motivações corretas para tal feito espiritual. Eu estou dizendo que é impossível alguém verdadeiramente louvar a Deus sem que antes a graça de Deus tenha agido sobre esta vida. E eu começo e quero pensar primeiramente a primeira característica do louvor, que ela é fruto da ação do próprio Deus em nós. O louvor é fruto da ação do próprio Deus em nós. Quando a gente começa a ler o Salmo, a gente diz assim que o salmista ele está falando de que ele colocou toda a sua esperança em Deus. A gente pode perceber que a vida de Davi, assim como muitos dizem aí que a vida cristã é um mar de rosas, a vida de Davi não foi. Davi ele passou dificuldades terríveis. Medo de morte quando Saul tentou matá-lo, o próprio filho Absalão caçou ele, tentou matá-lo, o próprio filho roubou o trono dele e tentou matá-lo depois. Ele teve inimigos terríveis, teve pessoas que tacaram pedra nele quando ele estava fugindo por causa do seu filho. Ele foi amaldiçoado, ele foi zombado, ele foi uma vergonha para o evangelho por causa dos seus pecados. Ele fez coisas terríveis, a vida dele não foi apenas um mar de rosas, mas por causa do seu coração, por causa do agir de Deus, por causa do trabalhar de Deus na vida dele, ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi moldado, um homem que foi trabalhado, um homem que foi quebrantado, um homem que foi confrontado por um profeta, mas um homem que se arrependeu, confessou seus pecados e sentiu o perdão de Deus e a bem-aventurança de alguém que é perdoado pelo Senhor. E aqui ele pode estar num daqueles momentos difíceis, talvez perseguido por Saul, talvez perseguido por Absalão, seu filho, e ele diz que ele colocou toda a sua esperança no Senhor. E o melhor de tudo, diz assim, que Deus fez o quê? Se inclinou. Sabe quando você vai conversar com uma criança e você se inclina assim para ouvi-la melhor? E o texto está dizendo assim que Deus se inclinou para ele, se tornou favorável para ele. Deus ouviu aquilo que ele tinha clamado. Deus foi em direção a ele, atendeu ao seu chamado. E ele diz assim, e ele se inclinou para mim e fez o quê? E ouviu o meu grito de socorro. Eu creio que ninguém aqui pede socorro se está tudo bem. Ninguém pede socorro se não está passando uma dificuldade. O salmista estava numa tremenda dificuldade, por isso ele clamou. E depois que ele clamou, ele fez o quê? Ele esperou. E esperar não quer dizer que ele ficou com os braços cruzados para ver o que ia acontecer. Esperar é confiar, é depositar esperança em algo ou em alguém. E nesse caso ele está dizendo que ele esperou e confiou plenamente no Senhor. E aí ele teve a resposta. O verso 2 diz assim, que ele me tirou de um poço de destruição. Você já esteve numa situação assim? Você
sem esperança, a sua vida destroçada, nada ao seu redor pode te trazer alívio, e a única coisa que você tem a fazer é clamar a esse Deus maravilhoso. Não tem saída, os seus amigos não podem te ajudar, a sua família não pode te ajudar, a igreja não pode te ajudar, o pastor não pode te ajudar, o seu patrão não pode te ajudar, ninguém pode te ajudar. E a única coisa que você tem a fazer é clamar ao Senhor, e isso que Davi fez. E aqui o texto diz que Deus inclinou-se para ele e tirou ele desse poço de destruição, de um atoleiro de lama. Vocês já viram aqueles filmes que tem areia movediça? Que quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda. E não há esperança, ela não consegue sair e ninguém pode entrar lá para puxar ela, porque se alguém for até ela, também afunda. E essa é a condição do homem que confia no próprio homem. Quando ele espera que o homem ajude ele, ao invés de sair, ele afunda junto com quem está tentando o ajudar. Por isso que ele diz que ele clamou a Deus e pôs toda a esperança dele, toda a confiança dele no Senhor. E diz que esse Deus se inclinou para ele, tirou ele de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e fez o quê? Colocou os seus pés sobre uma rocha. Quem é essa rocha sobre quem Deus está firmando a sua vida? Tomara que seja Jesus. Se a sua vida não estiver firme sobre Jesus, você ainda continua num atoleiro de lama. E ele diz que Deus firmou os pés dele sobre uma rocha, e Deus também o quê? O firmou num lugar seguro. Gente, entenda, por mais que nós tenhamos habilidades, por mais que nós sejamos capazes de administrar algumas situações, nós só estaremos seguros quando o próprio Deus vir e nos tirar de onde estamos e nos colocar no lugar seguro, e Ele próprio firmar os nossos pés. Se Ele não firmar os nossos pés, ainda que a gente, com a nossa habilidade natural, consiga se livrar de algumas dificuldades, o nosso pé ainda continuará em lugar escorregadiço, e é questão de tempo para a gente voltar para o lamaçal. Por isso que é necessário que o próprio Deus nos resgate, o próprio Deus nos tire do poço, do lamaçal, e firme os nossos pés sobre a rocha. Porque quando Ele firmar os nossos pés, aí nós estaremos verdadeiramente seguros. Então, vem a primeira característica de um verdadeiro louvor a Deus, que é o verdadeiro louvor a Deus, ele é fruto da ação do próprio Deus em nós. Não é o que ele diz no verso 3? Pôs um novo cântico na minha boca. O verdadeiro louvor a Deus não vem da nossa capacidade natural de criar belas melodias e adicionar a elas belas letras, ou belas letras e colocar belas melodias. O verdadeiro louvor vem de quando o próprio Deus enche a nossa boca com esse novo cântico. Entenda, muitos ministros de louvores hoje têm usado esse texto para, na hora do culto, então vamos cantar um cântico novo. E os músicos são habilidosos, eles começam a tocar, então ele começa a falar e a declarar e a fazer uma nova composição, porque ele usa esse texto para dizer que Deus está colocando na boca dele um novo cântico. Gente, é só você estudar um pouquinho a história do Salmo, você vai ver que Davi estava desesperado. E você vai ver que na boca dele só tinha hinos de lamento. Israel tem muito disso, lamentações. Muitos cânticos que contam a tristeza, que contam o sofrimento, que contam as dores, que contam as injustiças, que contam as ameaças, afrontas. Cânticos de lamentações. E naquele momento, Davi não poderia fazer outra coisa do que ter cânticos de lamentações em sua boca. Até que Deus o tirou do lamaçal, firmou seus pés sobre a rocha, e então mudou a disposição do seu coração.
E antes aquele coração triste, aquele coração angustiado, aquele coração talvez amargurado, pressionado, que só tinha lamento, agora pode se abrir para o próprio Deus e cantar louvores pelas bênçãos que foram recebidas dele. E é isso que é o novo cântico. Contrário dos cânticos de lamentação, agora você tem um cântico de louvor. E não é algo que você cria na hora que está, na hora do culto, do louvor, os músicos estão tocando e você cria um novo cântico. Isso deixa para eles. Mas não é isso o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor é aquele que vem do próprio Deus, que muda a disposição do seu coração e capacita você agora, então, liberar louvores da sua boca. Pode até ser o mesmo cântico, mas a disposição do seu coração agora é diferente. Você foi restaurado, você foi salvo da destruição e agora você está seguro e firme sobre a rocha. E agora, da sua boca, então, surge o verdadeiro louvor. Então, o que nós mais falamos hoje é que nós estamos dispostos a fazer isso e a fazer aquilo. Na verdade, nós só estaríamos dispostos a fazer isso ou aquilo se o próprio Deus tocar e mudar a situação do nosso coração. Se tu olhares para mim, Senhor, nada encontrarás de bom, né, Eli? Nada. Somente se Deus tocar em nós, nós poderemos produzir bons frutos. Então, primeiramente, primeira característica do louvor verdadeiro é que ele desce diretamente do céu para encher o nosso coração. E quando alguém diz que foi verdadeiramente inspirado por Deus, é claro que se foi inspirado por Deus, é impossível que haja erros teológicos, como a gente tem visto aí nas letras de hoje em dia. Letras humanistas, que exaltam mais o homem do que Deus. Não fala de Deus e nem da sua obra, e nem da sua criação, como Davi está dizendo aqui. Fala mais do homem, daquilo que o homem quer. Mas o texto nós estamos vendo claramente, ele está falando o que Deus fez por ele. E esse é um verdadeiro louvor. Esse é um louvor que veio diretamente do céu para encher o nosso coração. A segunda característica de um louvor a Deus é que ele glorifica ao próprio Senhor que operou em nosso favor. Olha para o texto, verso 3. Primeira é que vem dele. Ele pôs em nossa boca um novo cântico. Depois, para onde vai o resultado desse cântico? Um hino de louvor a quem? Ao nosso Deus. Esse mesmo Deus que operou em mim, agora me capacita ao quê? A exaltar a Ele, a dizer as grandezas dEle, a maravilha que Ele é, a sua bondade, o seu amor. Gente, se a gente pesquisar a Bíblia, tem tantas características, tantos atributos, tantos feitos maravilhosos e assombrosos que Deus fez, que se nós começássemos a cantar e a fazer músicas sobre eles, nós viveríamos a eternidade e não terminaríamos. Mas ainda assim nós insistimos de entrar nas músicas e falarmos de nós mesmos. Gente, o louvor deve ser voltado única e exclusivamente àquele que é digno, que é o Senhor. É um hino de louvor. O que é louvar? É exaltar, é admirar, é colocar em evidência alguém por aquilo que ele fez. E a igreja existe exatamente para isso, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não temos tempo para falar do que nós fazemos. O que nós fazemos denigre. Se a gente entrar, a gente denigre a imagem de Deus. Falando só dele, nós ainda não atingimos tudo aquilo que ele é. Muito mais falando de nós. Gente, é um hino de louvor ao nosso Deus. E é muito fácil. A queda, ela, de maneira radical, transformou a nossa natureza,
que nos leva até mesmo querer a glória que pertence só a Deus. E a pior forma de querer o louvor que pertence a Deus é através do orgulho. O cara que ganhou a medalha, né, de humildade, a primeira coisa que ele falou ao dar a primeira entrevista, depois que ele recebeu a medalha de pessoa mais humilde do mundo, foi: a coisa que eu mais me orgulho é da minha humildade. E é isso que acontece conosco. A gente se orgulha de algo que nós não temos mérito algum. O texto não está dizendo que foi Deus que colocou o louvor na nossa boca. Que mérito que nós temos em louvá-lo? Que méritos? Nós estamos aqui porque nós somos melhores do que aqueles que estão nos bares? O que vocês acham? Não. Nós só estamos aqui porque o próprio Deus nos trouxe. Não adianta falar que você veio, que você teve vontade. Não. A nossa vontade é estar lá fora curtindo o mundo. A nossa vontade natural é essa. Se Deus não tivesse mudado a nossa natureza, nós não estaríamos aqui, esse templo estaria vazio. Estaria vazio. Só estamos aqui porque o próprio Deus toca o nosso coração. E glória a Deus por isso, porque senão a tendência natural do ser humano depois da queda é se afastar de Deus. É fugir de Deus, a gente não quer saber de Deus. Aí você fala, mas como você sabe disso? Olha para Gênesis capítulo 3. Logo após a queda, que forma que Deus chegou ali no jardim para conversar com Adão e Eva? Soltando raios? Estourando bombas? Que forma que ele chegou? Como chegava todos os dias, mansamente, tranquilamente, e logo que Adão e Eva ouviram os passos, não foi a corrida, não foi o trovão, ouviram os passos do Senhor, diz que eles fizeram o quê? Se esconderam. Deus chegou da mesma forma que ele chegava no dia anterior. Chegou mansamente. Mas depois da queda, o nosso coração se voltou contra Deus. E nós somos assim. E se Deus não interferir, morreremos assim. Graças a Deus que Ele nos resgata, Ele põe um novo cântico na nossa boca, e agora a gente pode sim se reunir como igreja para louvá-lo. Então, o hino de louvor vem dele e deve voltar única e exclusivamente para Ele. É um grande perigo para nós que ficamos aqui na frente roubar a glória de Deus. É um grande perigo nós querermos receber a glória. O nosso saudoso professor Carlos Oswaldo, ele dizia assim: a hora da glorificação do verme. Sabe qual a hora que é? Na hora que a pessoa faz uma coisa bela e depois recebe os aplausos da plateia. É um verme sendo glorificado, sendo que a capacitação que ele tem vem de Deus. Mas ele, ao invés de falar glória a Deus por isso, eu sou bom mesmo, né? Eu não falo, mas eu sou bom mesmo, hein? Olha todo mundo me aplaudindo. E essa é a hora que o verme está sendo glorificado. E sabe, esse grande movimento gospel que está havendo, de ministério daqui, ministério dali, sabe quem são os culpados? Quem? Somos nós. Nós que vamos lá, pagamos ingresso, nós que vamos lá, pegamos o CD, o DVD, pedimos autógrafos para eles, nós fazemos eles, colocamos eles no pedestais e eles acreditam que são os deuses mesmos. É nós que fazemos isso com eles. É nós. Diz de uma tal marcha para Jesus que reúne não sei quantas milhares de pessoas, mas tem show o dia inteiro. Vamos fazer uma marcha para Jesus e chegarmos lá para ler a palavra de Deus e orar o dia inteiro. Desses milhares, vamos pensar quantos estarão lá. Quantos estarão lá? Até eu que sou bobinho, eu vou lá para ter show o dia inteiro, ficar pulando lá. Até eu que sou bobinho. Mas vamos lá para fazer uma concentração e vamos
marchar em volta da cidade, orando pela cidade, e quando chegarmos lá no ponto principal, vamos dobrar os nossos joelhos e ficar 12 horas clamando ao Senhor pela nossa cidade. Vamos ver quanto daqueles milhares que apareceram na marcha estarão lá. E o pior, que chamam de show evangélico. Show já está dizendo, né? Mostra, né? Está se mostrando, se apresentando. Certa vez o Paulo César, que é um daqueles que eu creio que tem uma vida consagrada e que está há 30 e poucos anos ministrando no Brasil e continua firme no Evangelho, ele chegou no Canecão cheio. Canecão lá no Rio de Janeiro, vocês já ouviram falar, né, do Canecão. Então tinha um evento gospel e várias bandas e ele estava lá no meio. Então tocou uma das mais famosas aí, arrebentou, derrubou tudo com o seu rock and roll. Eu não tenho nada contra rock and roll, eu gosto de rock and roll, mas não é, eu não sou contra o rock and roll, eu sou contra quem usa o rock and roll para se promover no meio cristão. Eu não sou contra o rock and roll. Na verdade, eu não sou contra estilo musical nenhum. O problema não é o estilo, o problema é a pessoa que está por trás do estilo. Então, o estilo é apenas notas, não é? O que é aí? É nota, tempo, não tem nada a ver, né? É neutro, né? A música. Os acordes são neutros, o problema é quem usa eles. A grande questão é, Paulo César entrou logo depois dessa apresentação e ele falou assim, vamos orar. O que o povo fez? Vaiou ele. Interessante, era um encontro evangélico, quando ele falou, vamos orar, antes de começar a louvar a Deus, vaiaram ele. Ele, porque ele é crente, ele fechou os olhos, ele orou ao Senhor e começou a tocar. Quando ele terminou a participação dele, o povo estava todo quebrantado e deu glória a Deus. Deu glória a Deus. Que ele falou, agora vamos louvar a Deus. E é visível, sabe por quê? Porque aqui está falando terceira característica do louvor, produz o quê? Temor e confiança em Deus naqueles que ouvem o nosso louvor. E o texto não diz isso? Olha o final do verso 3. Muitos verão isso e o quê? E temerão ao Senhor e confiarão no Senhor. Um louvor que não tem mudança de vida, nem na pessoa que louva, e também não muda a atitude do povo que está ouvindo, não é louvor a Deus. Aqui está dizendo, quem ouvir esse louvor vai o quê? Vai temer a Deus. Eu acho que é impossível alguém temer a Deus e continuar tendo atitudes de pessoas que não são de Deus. Acho que é impossível alguém que confia em Deus continuar louvando e adorando pessoas que não são deuses. O texto é muito claro. Deus coloca um cântico na boca, esse cântico traz louvor a Deus, e aqueles que estão ouvindo temem ao Senhor e confiam no Senhor. E como vão temer se eu canto de mim mesmo? Como vão temer se eu não falo da majestade e da glória desse Deus? E como vão confiar nele se eu falo do que eu quero fazer e não daquilo que ele fez por mim? Como? Entenderam como estamos longe do louvor a Deus? O louvor a Deus tem que falar daquilo que ele fez, quem ele é, o que ele pretende fazer em nossas vidas. E quando a gente ouve isso, isso nos constrange. E o nosso coração fica apertadinho na presença de Deus. E quer ouvir mais desse Deus, e quer louvar, exaltar, quer levantar a voz para adorar esse Deus. Um dos discos aí da banda mais famosa que tem entre nós aí, começa assim, fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. O povo falar isso, eu fico quieto. Mas você pegar isso e pôr no seu CD, você não pode controlar a multidão. Se a multidão veio para te ver, você entra e fala, não, nós estamos aqui para louvar a Deus. Mas até você pegar isso
e colocar na abertura do seu CD, você coloca lá e o CD abre. Fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E foi só para ver ele mesmo, porque não foi para louvar a Deus. Porque a própria pessoa pega e põe no DVD isso. Gente, quando Deus é louvado e exaltado, os corações são quebrantados, as pessoas temem ao Senhor e confiam nele. Para isso que serve o louvor, para preparar o coração do povo para ouvir a mensagem. Prepara o coração do povo, quebranta ele para poder agora escutar a voz de Deus, da palavra. E a gente tem visto hoje que o louvor está tomando o lugar da palavra. Os cultos agora se cantam 2 horas e depois 10 minutinhos para a palavra, porque não pode cansar o povo. Quer dizer, pular tudo não cansa, mas o povo ficar sentado ouvindo a palavra 45 minutos, 1 hora, cansa. Certa vez eu fui pregar na igreja de um amigo meu, ele me chamou daqui para eu ir lá em São Gonçalo Sapucaí. Peguei a Andréia, só tinha o Davi, saímos, andamos 300 quilômetros. Chegamos lá, o culto começou às 7 horas. E sabe aqueles cultos assim, que uma igreja... Quem está aí? A igreja fulano e tal, vem aqui, aí canta. E agora aqui, a igreja de tal, e canta. Aí agora canta, aí canta, e eu sentado lá. 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30, 10 para as 9, acabou todas as apresentações. Aí o pastor me chama e fala assim, aqui geralmente acaba 9 horas. Eu falei, beleza. Ele não falou que tem que acabar, ele falou geralmente. Geralmente, então naquele dia era um dia que não era o geral, né? Porque eu tinha me preparado para pregar num encontro de jovens. E eu preguei, eu estava sem relógio. Então, eu preguei a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. E o culto acabou 10 horas, porque era geralmente. Gente, se eles estavam dispostos a ficar 2 horas cantando e pulando, estava na hora de descansar. Eu ajudei eles a descansarem, sentadinhos enquanto eu pregava. E é isso que tem acontecido, gente. Infelizmente, e sabe o que é o pior? A queda não tem permitido que a gente se aperceba dessas coisas. Não tem permitido que a gente entenda a inversão de valores que está havendo. Como nós temos ocupado o lugar que pertence única e exclusivamente ao Senhor. E nós temos recebido a glória que deve ser dada somente a Ele. Portanto, essas são as 3 características de um louvor. Primeiramente, ela desce diretamente do trono de Deus para encher o nosso coração. Depois que o nosso coração está cheio desse cântico que o próprio Deus pôs em nós, ele volta como louvor ao próprio Deus. E quando esse cântico que desceu e voltou ao próprio Deus é ouvido pela congregação, diz o quê? Que a congregação vai o quê? Temer e vai confiar. Confiar em Deus. Esse é o louvor. Se as músicas que a gente tem cantado, se as músicas que a gente tem composto, se as músicas que a gente tem, produzido como igreja, não tem causado esse efeito no povo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Portanto, o verdadeiro louvor é fruto do agir sobrenatural de Deus na vida de um ser humano, e não apenas fruto de sua capacidade natural de criar letras e melodias que falam sobre Deus. Falar sobre Deus é uma coisa. Exaltar a Deus, louvar a Deus, é outra totalmente diferente. É totalmente diferente. Roberto Carlos criou uma música inspiradíssima. Vocês lembram? Se eu quiser falar com Deus, eu falo. Quando eu escutei aquilo, eu falei, olha que profundidade.
Eu achei assim. Então, gente, a gente tem que entender que o louvor a Deus, falar de Deus, qualquer pessoa pode falar. Qualquer pessoa pode falar. Agora, louvar a Deus tem que ser alguém que foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e esse Espírito produziu louvor nessa pessoa. O diabo fala de Deus, gente. O diabo crê em Deus e a Bíblia diz que ele crê e estremece. Mas ele não honra e não louva a Deus. Na verdade, ele quer o lugar de Deus. Ele quer o lugar de Deus. O verdadeiro louvor exalta a pessoa de Deus e sua obra na vida do ser humano, e não aquilo que ele mesmo, o ser humano, faz e pretende fazer por Deus. Uma das músicas que rolou aí muito foi, lembra uma antiga, que falava assim, eu quero é Deus. Vocês lembram essa? Será que ele queria tanto Deus mesmo assim? Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Então, ele devia falar Deus, o Senhor é Deus. E não falar eu quero é Deus. Viu como é sutil? Ele estava cantando o que ele queria, e não quem era Deus. E é muito fina. A gente escuta a música e fala, que música inspirada. Inspirada, ele está falando dele. Ele não está falando de Deus. Ele não está cantando da grandeza e da majestade de Deus. Ele está única e exclusivamente falando e se exaltando o que ele quer, o que ele faz, o que ele pensa, como ele ama a Deus. Mas ele não está falando o que Deus fez por ele, quem é Deus. É muito fina a linha. O verdadeiro louvor produz mudança de vida e concede esperança através de uma nova perspectiva de futuro. É isso que o Davi está mostrando aqui. Agora os pés deles estão aonde? Na rocha. Os pés deles estão sobre a rocha. Agora ele tem uma nova perspectiva, ele sabe que ele está seguro agora. E é isso que o verdadeiro louvor transmite. Transmite uma nova esperança, uma nova vida, uma nova forma de enxergar o futuro. Por fim, o verdadeiro louvor produz um ambiente de reverência e adoração ao único que é digno de louvor, despertando o coração dos ouvintes a confiar nesse Deus que faz maravilhas. É um Deus que faz milagres, sim, é um Deus que faz maravilhas, um Deus que é poderoso, um Deus que é majestoso, soberano, que dirige o mundo. Uma música que eu gosto muito é Nosso Deus é Soberano. Essa música é extraordinária. Nós fizemos mais músicas desse naipe. Essa outra música que eu gostei, Toda a Natureza, Como que diz? Toda a natureza. Falam do meu Deus, o céu, o aço, tudo. Quem sou eu, Senhor, para merecer tamanho amor? Eu nunca vi uma música que fala tanta verdade quanto essa. Eu nada sou Senhor. Exatamente isso. É Deus que é maravilhoso, Deus que é majestoso. E Ele nos dá tudo isso por quê? Porque Ele é bondoso. Mas eu não mereço. Eu não mereço. Nós não merecemos. Mas graças a Deus que Ele é bondoso, misericordioso, e Ele nos concede tudo graciosamente. Ok? Portanto, o verdadeiro louvor é fruto da graça de Deus sobre a vida do ser humano, concedendo-lhe razões e motivações corretas para tal feito espiritual. O louvor não é um exercício de um homem natural. O louvor é um exercício espiritual que só pode ser feito por aqueles que têm o Espírito de Deus habitando em si e que enche e motiva esse coração para louvar a Deus. Ponto. Que Deus nos abençoe e que nós possamos meditar sobre qual tipo de louvor temos oferecido ao Senhor. Que Deus abençoe a todos.